Acabamos de ouvir o coral cantando sobre o futuro. E eu estava ali ouvindo e digo, meu Deus, como tu és precioso. Muitos de nós estamos preocupados com o nosso futuro. Talvez preocupado com o futuro material, talvez preocupado com o futuro físico, né, quando a idade chegar. Mas eu não sei quantos estão preocupados com o seu futuro espiritual. Preocupados com o futuro espiritual. Eu tenho me preocupado com isso, tenho conversado com a irmã Beth, com a qual sou casado, vamos fazer esse ano 40 anos de casado. E a gente sempre conversa sobre isso, o nosso futuro espiritual. Onde é que vamos chegar? Não é? Deus vai nos conduzindo. E nós temos que caminhar na vontade e no propósito de Deus para chegarmos lá. E eu quero repartir rapidamente, porque as horas voam, e nós estamos diante dessa mesa preciosa, que é a mesa do Senhor. O Senhor preparou essa mesa para nós, e deixou-nos como um memorial, para que jamais nos esqueçamos do sacrifício do Calvário. Abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, para que nós possamos meditar nessa noite em algo precioso. Livro do profeta Samuel, passei demais aqui. Livro do profeta Samuel, capítulo 6. Primeiro livro do profeta Samuel, obrigado. Capítulo 7. Capítulo 7. E depois nós vamos ler 2 Samuel, mas é depois, né? Capítulo 6. Você vai ler 1 Samuel 7 e depois 2 Samuel 6. Eu estava lendo a palavra de Deus, irmãos, e meditando nesse texto aqui. E isso aqui tem tudo a ver com a nossa vida espiritual. Houve um momento na vida do povo do Senhor, no Antigo Testamento, povo de Deus, Israel, em que eles perderam o que tinham de mais precioso, de mais valioso, de mais importante, a arca de Deus. Eles não tinham uma casa própria, não é? Eles estavam ainda se estabelecendo naquela terra, ainda lutando, batalhando, ainda não tinham alcançado o que eles talvez almejavam e planejavam alcançar, ou um pouco mais, chegarem nas promessas de Deus, alcançarem todas as promessas de Deus. E no momento da vida do povo de Deus, eles perderam o que eles tinham de mais precioso, a arca. A arca, irmãos, ela representava naqueles dias a presença de Deus no meio do seu povo. A presença de Deus que nos faz descansar. Foi isso que Deus disse a Moisés, no momento em que ele, acampado já quase 2 anos no Sinai, recebendo as leis, os mandamentos, enfim, os estatutos de Deus. Deus o levou ao monte, trouxe as primeiras tábuas com as leis escritas. Naquele momento de fúria, Moisés quebra aquilo tudo, vendo o povo dançando. E aí depois Deus o convida a subir, prepara outras tábuas, mais um tempo, enfim. Quando Moisés está para deixar aquele lugar, ele ora. Ele diz, Senhor, eu preciso caminhar com o povo. Aí nessa hora Deus falou, olha, irá o meu anjo diante de ti. Eu vou arrumar um anjo aqui, um anjo bom, forte, não é? Ele tem uma espada afiada, e ele vai com vocês. Moisés falou, não quero o anjo. Eu não estou te pedindo anjo, eu estou pedindo a tua presença. Se tu não fores conosco, não nos faça subir daqui. E é interessante, irmãos, que a oração de Moisés foi tão insistente, que Deus por fim disse, irá a minha presença contigo.
para te fazer descansar. E Moisés apropriou-se daquela palavra e caminhou debaixo da presença de Deus, levou o povo até as margens do Jordão. Ali o povo entrou sob o comando de Josué, ali se estabeleceram na terra. E agora? Quando eles poderiam continuar com essa presença, continuar com essa bênção de Deus nas mãos, eles a perdem. Foi nos dias de Eli, que era o sacerdote, era o juiz de Israel naqueles dias. A Bíblia diz que numa peleja, os filhos de Eli, que viviam dissolutamente, tomaram a arca. E é interessante, a história relata que quando a arca chegou no campo de batalha, os soldados e o povo, vendo a presença da arca, eles vibraram. Eles aplaudiram, eles gritaram, porque a arca chegou. Certamente eles já imaginaram, pronto, a vitória é nossa. Com essa arca aí, acabou. Só que, irmãos, a presença de Deus sem santificação não adianta. A presença de Deus sem compromisso não resolve. A presença de Deus sem uma atitude, sabe, espiritual, não vai nos levar a nada. Muitas vezes eu e você estamos desejando, orando, sabe, até mesmo nos esforçando pela presença de Deus. Mas se não houver um princípio espiritual que mova ou que traga a presença de Deus para a nossa vida, apenas querer ou desejar é muito pouco. Deus precisa de mais para manifestar a sua presença no meio do seu povo. É por isso que a palavra de Deus está cheia de referências quanto à santificação. Porque Deus santo habita no meio de um povo santo. E quanto mais nós nos santificamos, maior é a presença de Deus no nosso meio. Maior é a glória de Deus na sua casa. Maior é a manifestação do Espírito no meio da igreja. Para que haja o mover de Deus, irmãos, é necessário um comprometimento com o Senhor. Não havendo comprometimento, levando a vida de qualquer maneira, a arca foi perdida. Os inimigos venceram facilmente os israelitas. Os filisteus venceram o povo de Deus, eles levaram a arca, enfim. Os filhos de Eli morreram. Quando a notícia chega lá no casa sacerdotal, a Bíblia diz que o profeta já velho, numa cadeira, talvez balançando ali, quando lhe deram a notícia, ele cai, bate com a cabeça, quebra o pescoço e morre. Uma das noras está grávida. Quando a notícia chega, olha, teu marido acabou de morrer. Os filisteus mataram teu marido. Ela dá à luz uma criança num momento de desespero. A criança recebe um nome horrível, não é? Naquela hora ali não tinha, sei lá, outro nome, ninguém lembrava. Não podia ser Paulo, Roberto, nem João, nem... Qual é o nome do menino? Icabod. Mas por que esse nome? Porque foi-se a glória de Israel. E aí, irmãos, o povo de Deus, sem a presença de Deus, o que faz? Essa arca foi parar nas mãos do adversário, do inimigo, ficou por lá, criou uma série de situações lá para os inimigos, porque eles levaram ela para a casa dos seus deuses. E aí o verdadeiro Deus provou quem ele era, não é? Pescoço da estátua, o cabeça amanheceu caída, depois os braços, enfim. Houve uma praga de hemorroidas ali naquele povo, e eles, desesperados, prepararam um carro, botaram a arca em cima e mandaram de volta. Mandaram de volta. Tudo isso eu estou te contando para chegar aqui. Aí no capítulo 7 de 1 Samuel, diz assim, ó, capítulo 7, versículo 1 e 2. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor. E a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro. E consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Agora olha o verso 2. E sucedeu o quê? Desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tanto
quantos dias se passaram que chegaram até quanto tempo? 20 anos, Rosane. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Irmãos, esse texto me chamou a atenção tremendamente. Eu fiquei imaginando um povo que se chama povo de Deus, com a arca, símbolo da presença de Deus, 20 anos jogada por lá. Eu estava lendo isso aqui, olhando para a minha vida, eu falei, Jesus, espera lá. Eu estou com 59 anos. Será que em algum tempo eu já larguei a tua presença tanto tempo assim? Era o povo de Deus, irmãos. E é interessante que quando eu leio o texto, eu observo certas coisas. A Bíblia diz no final do verso 2 que lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Quer dizer, lamentavam, puxa, Senhor, a arca, a tua presença. E aí um murmurava, outro reclamava, outro chorava, outro, sei lá. Lamentavam. Mas a verdade é que ninguém fazia nada pela presença do Senhor. Você passar um dia sem a presença do Senhor, irmão, já imaginou como é horrível um dia? O salmista, ele sabia do que significava um dia fora da presença do Senhor. E ele disse isso num dos salmos. Não é? Ele disse, olha, preferiria passar um dia às portas da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade. É melhor passar um dia na porta da casa de Deus. E ele diz na porta, porque mesmo sendo o rei, ele não podia entrar. E ele sabia da presença de Deus naquele lugar, da glória de Deus naquele lugar. E ele disse, eu prefiro passar um dia na casa de Deus, na presença de Deus, vendo todo o movimento da casa de Deus, do que habitar em outros lugares, ficar por aí. Muito melhor estar na presença de Deus. Muito melhor. Quando Jesus esteve aqui, João relata que ele trouxe um discurso tremendo, capítulo 5, 6, quando ele fala de si como pão da vida, não é? Falou que ele era o pão da vida, quem comer de mim viverá para sempre. Aquilo ali os judeus não entenderam, e ninguém entendeu, e daqui a pouco eles começaram a ir embora. Era uma mensagem que para eles não lhe entrava na mente. De repente Jesus está só. Aí falou para os discípulos, e aí? Vocês também não querem ir? Também não querem ir? E aí foi Pedro que tomou a palavra e disse, Senhor, para quem iremos nós? Mesmo sem entender, mesmo sem compreender, mesmo sem estar ainda sintonizado com o que tu estás dizendo, tu tens a palavra de vida eterna. Nós preferimos ficar aqui. Sabe, irmãos, essa palavra chamou a minha atenção porque são 20 anos e o povo lamentando, a casa de Israel lamentando. 20 anos só lamentando. Eu trouxe isso para mim. Quantas vezes, irmãos, eu passo a minha vida só lamentando? Lamento a minha situação, lamento a situação da minha casa, a situação da minha família. Já viu que nós estamos vivendo épocas hoje de muitos lamentos na terra? As pessoas vivem lamentando as situações. Quando se faz uma oração, não é aqui mesmo? Irmão, quem está com problema, com dificuldade, com luta, sei o quê, lamentando da vida, vem muita gente à frente. Na verdade, irmãos, nós estamos como o povo de Israel, lamentando a nossa sorte após o Senhor, lamentando a nossa situação após o Senhor, mas a arca, que é a presença de Deus, está para lá. Lamentar não resolve, irmãos. Lamentar não adianta. O que vai resolver é a gente buscar
trazer a presença de Deus para a nossa vida. É trazer a presença de Deus para a nossa casa. É trazer a presença de Deus para a nossa vida. Porque às vezes eu lamentando, passa um mês, passa 2, passa 3, 1 ano, 2 anos. No caso aqui, a Bíblia declara, chegou até 20 anos. E o povo lamentando, 20 anos, meu Deus, será que Deus esqueceu de nós? Será que a nossa vida não melhora? Será que a nossa vida não muda? E quantos de nós, irmãos, vivemos essa mesma história hoje? Sabe, estamos dentro da igreja lamentando, minha vida não muda, minha vida não melhora. Irmãos, eu quero te dar uma palavra de ânimo em nome de Jesus. Aqui está a receita. Enquanto a arca estava lá, o povo lamentava cá. O segredo é o seguinte, vamos para 2 Samuel 6, porque as horas correm. Vamos para 2 Samuel 6. Aí a Bíblia diz aqui, que foram dizer a Davi a situação que o povo está vivendo. Agora Davi é rei, 20 anos se passa de história. Davi é rei. E aí ele diz, não é possível, cadê a arca? E ele vai buscar a arca. Versículo 1 do capítulo 6 diz assim, então Davi tornou a juntar todos os escolhidos de Israel, número de 30.000, levantou-se Davi, partiu com o povo que tinha consigo de Balé de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que assenta entre os querubins. Olha que coisa preciosa. A arca tinha um valor espiritual, tinha um significado espiritual. Ali estava a presença de Deus. Sobre a arca se invocava o nome de Deus, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Era algo precioso e era um momento ímpar na história. Finalmente, alguém tomou coragem para trazer a presença de Deus para cá. Aleluia! Não é uma bênção isso, irmãos? Bênção. Aí o verso 3 diz o seguinte, e puseram a arca de Deus em um carro novo. E a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiava o carro novo, levando a arca da casa de Abinadab, né, que está em Gibeá, com a arca de Deus, e Aiô ia diante da arca. E Davi, toda a casa de Israel, alegrava-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumento, de pau de faia, com harpa, com saltério, com tamboris, com pandeiro, e o negócio era, a festa era grande, irmão. Estamos trazendo a arca, Maurício, não é possível, 20 anos. Vamos fazer um culto para trazer a presença de Deus para cá, o culto do retorno, o culto da vitória, vamos embora, é hoje que Deus vai manifestar a sua glória. Aí a Bíblia diz que quando chegaram a ele de Nacon, Uzá estendeu a mão à arca de Deus. Ela vinha num carro e tal, e alguém botou a mão ali, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por essa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Davi se contristou, porque Deus fez aquilo, e temeu muito a Deus. Como é que essa arca vem para mim? E deixar a arca na outra casa. Não dá para subir com essa arca, não. Deixa aí. Sabe o que vi aqui, irmãos? A maneira como se quer trazer a presença de Deus para a nossa vida. Nós estamos sem ela. Está fazendo falta. Eu preciso trazer a Deus para a minha vida. E é fácil trazer Deus para a nossa vida? É, não é? Quem sabe quarta-feira agora, pastor Cláudio, vamos fazer um culto diferente aqui, vamos? Você me ajuda? Fazer o culto do barulho. O povo vai trazer aqui, ó, instrumento de pau de faia, outro traz harpa, outro traz saltério, outro traz tamborim, pandeiro, vai ter muito pandeiro aqui quarta-feira.
símbolos, vamos trazer tudo. Culto do barulho. Quem sabe, Moriel, fazendo esse barulho todo, Deus vem. E não foi dessa forma que Deus veio. Eles puseram a arca num carro, irmão. Arrumaram um carro, botaram a arca dentro, vieram cantando na frente. Né? Só que a arca está lá num carro, boia que está puxando a arca. A gente quer a presença de Deus, mas não quer responsabilidade. A gente quer a presença de Deus, mas sabe como é que eu quero, Jorge? Eu quero a presença de Deus ali, ó. Deus está lá e eu estou aqui. Pulando, saltando, vivendo a minha vida. Qualquer coisa, onde é que está o teu Deus? Está lá. Olha ele ali, ó. Olha ele ali. Irmão, não é assim que Deus trabalha conosco. Deus não está lá. Deus tem que estar aqui. Você é templo do Espírito Santo. Deus não pode estar à tua direita, à tua esquerda. Não, Deus tem que estar dentro de você. Trazer a presença de Deus. Mas dessa maneira, Deus não foi. Não conseguiram. Queremos trazer Deus para a nossa vida, irmãos. Talvez de uma forma como Israel aqui. Na base do barulho, né? A gente faz uma festa aí. E quantas vezes em tantas festas por aí Deus está longe dela? Não é, Rosane? Não é? Você que anda por aí nessas festas aí. O povo faz festa. Festa não sei de quê. Aí o povão reúne e é muita coisa. É pastel fritando, é caldo de cana rolando, é algodão doce, pipoca. Não é? Uma vez Irmã Beth foi pregar num congresso lá pro lado de sul de Minas. Irmão, tinha um pipoqueiro na porta do negócio lá, não foi? Ela falou que era pipoca endemoniada. O homem, ele assava a pipoca na hora do culto, assim, aquele cheirão entrava. Irmão, perto do povo da glória, o povo virava para trás assim, ó, ia passando R$2 de um pro outro. Pega meu saco lá, pega um pipoca aí, ó. Não é? Foi assim, Irmã Beth? Foi ela. Sabe, irmão? Que o povo quer a presença de Deus, mas distraído no cheiro da pipoca, no algodão doce, no caldo de cana, no pastel frito, sabe? Você está pensando que Deus é o quê, minha gente? Que você estala o dedo assim, ó, Deus! Aí ele, oi? Quem me chamou? Cadê? Quem foi? Você? Deus não é assim não, irmão. Deus não é assim não. Você vai estalar o dedo quantas vezes tu quiser. Vai fazer festa em casa, no clube, onde você quiser. Você quer ver? Vou encerrar, acabou. É só isso, só, não tem mais muita coisa não, acabou. A arca ficou na casa de Obed-Edom 3 meses, verso 11, abençoou Obed, avisaram a Davi, aí ó, Deus abençoou a casa do homem lá, sabe? Vambora, vamos lá. Aí, irmão, a Bíblia diz que Davi foi, final do versículo 12, foi Davi, trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-Edom, a cidade de Davi, com alegria. Olha agora o verso 13. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. Eles foram trazendo, assim, verso 15, subindo, levavam Davi e todo Israel a arca de Deus com júbilo, ao som de trombetas. Como foi que chegou a arca, então, onde Davi queria? Como foi que chegou a arca no lugar que lhe estava reservado? Primeiro, foi desprezado a presença de Deus. Segundo, intentaram trazê-la de qualquer maneira. Mas agora, Davi foi buscar a resposta nas Escrituras. Como é que se carrega a presença de Deus? Como é que se traz a presença de Deus? Não é num carro, não é com qualquer tipo de situação, não. É nos ombros.
Isso fala de responsabilidade. É com sacrifício. Davam 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 6º passo, vamos oferecer sacrifício ao Senhor. Mais 6 passos, sacrifício ao Senhor. Mais 6, imagina, irmão. Imagine. Hein? Foi assim que chegou para a arca? Foi assim? Não. A cada 6 passos, tudo, sacrifício ao Senhor. Mas, Davi, não dá para ser 10 passos, vamos adiantar esse negócio. Não, é 6. É o número do homem. O 6 é o nosso, o 7º é dele. 6 é o nosso, o 7º é dele. É com sacrifício. É se sacrificando, é colocando a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, diz a palavra. E foi dessa maneira que a presença de Deus chegou em Jerusalém. E é dessa maneira que a presença de Deus virá sobre a sua vida. Eu não sei quanto tempo, irmãos, nós temos estado sem essa presença. Às vezes a gente pensa que tem a presença de Deus. A gente pensa. A gente imagina. Porque já lemos o Salmo 23, já sabemos o Salmo 91, pelo menos a metade de cor, aquele cabeça esconderia justiça. Tá bom. O que eu sei tá bom. A presença de Deus é algo sublime e precioso. A presença de Deus, irmãos, ela nos descansa. Ela nos abençoa. A presença de Deus, ela muda a nossa sorte nessa vida. Às vezes você está se esforçando tanto para conseguir as coisas, é porque falta a presença de Deus. A presença de Deus muda tudo, meu irmão. Muda tudo. E às vezes eu percebo que a igreja está caminhando, fazendo um esforço, sabe? As pessoas fazem um esforço para ser crente. Pastor, não é mole não, pastor. Pastor, não é mole não, Jesus. O que está faltando, irmão? Está faltando a presença de Deus na nossa vida. Por que às vezes a gente entra num lugar como esse e sai igual ou pior? Murmurando, reclamando, meu Deus, está gelado, esse sol, não sei o que, aquele irmão, aquela criança chorando, não sei o que, aquele... E sai por aí chutando pedra pelas calçadas da vida. Sabe por quê? Você veio à casa de Deus, mas não estava na presença de Deus.